Capítulo 6. Vimos a sua estrela. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mateus capítulo 2, verso 1. Os magos do Oriente pertenciam a uma classe que representava pessoas ricas e instruídas. Entre esse grupo estavam homens corretos que estudaram as indicações de Deus na natureza e foram honrados por sua integridade e sabedoria. Os sábios que vieram a Jesus eram assim. Ao estudarem os céus estrelados, esses homens devotos e instruídos viram a glória do Criador. À procura de um conhecimento mais claro, eles pesquisaram as escrituras dos hebreus. Existiam escritos proféticos em sua própria terra que prediziam a vinda de um divino mestre. As profecias de Balaão tinham sido repassadas de século em século por meio da tradição. No Antigo Testamento, os magos, com alegria, aprenderam que a vinda do Salvador estava próxima. O mundo inteiro deveria se encher com o conhecimento da glória do Senhor. Os sábios tinham visto uma misteriosa luz nos céus na noite em que a glória de Deus inundou as colinas de Belém. Uma estrela brilhante apareceu, permanecendo no céu por algum tempo. Um evento que despertou imenso interesse. Aquela estrela era um grupo de anjos resplandecente, mas os magos não sabiam disso. Eles ficaram, entretanto, com a impressão de que a estrela tinha especial importância para eles. Poderia aquela estranha estrela ter sido enviada como um sinal do prometido? Os magos tinham recebido de bom grado a luz da verdade enviada pelo céu. Agora, ela estava brilhando sobre eles como raios ainda mais resplandecentes. Por meio dos sonhos, Deus os instruiu para saírem à procura do príncipe recém-nascido. A região do Oriente era rica em artigos preciosos e os magos não saíram de mãos vazias. Eles trouxeram os presentes mais caros de sua terra como oferta àquele que em todas as famílias da terra seriam abençoadas. Viagem noturna. Eles tiveram que viajar durante a noite para que pudessem manter a estrela à vista. Em cada parada que faziam para descansar, os viajantes examinavam as profecias. A convicção de que Deus os estava guiando se aprofundava. Embora longa, aquela foi uma viagem feliz. Eles tinham chegado à terra de Israel e já podiam ver Jerusalém quando, de repente, a estrela parou em cima do templo. Ansiosos, eles prosseguiram com a confiante expectativa de que o nascimento do Messias era o assunto comentado alegremente por todos. Para sua surpresa, descobriram que suas perguntas não causaram alegria, e sim espanto, temor e até desprezo. Os sacerdotes que gabavam de sua religião e piedade, ao mesmo tempo em que denunciavam os gregos e romanos como pecadores. Os magos não eram idólatras, e aos olhos de Deus, ocupavam um lugar muito acima de seus professos seguidores. Mesmo assim, os judeus os viam como pagãos. Suas ansiosas perguntas não geravam nenhuma simpatia. Herodes fica enciumado. A estranha mensagem dos magos causou comoção entre as pessoas de Jerusalém e chegou ao palácio do rei Herodes. O esperto edomita ficou preocupado com a sugestão de que havia um possível rival. Por ter sangue estrangeiro, ele era detestado pelo povo. Sua única garantia era manter os favores de Roma. Mas esse novo príncipe tinha um título mais elevado. Ele nascera para o reino. Herodes desconfiava que os sacerdotes estavam conspirando com os estrangeiros para levantar uma rebelião com a intenção de tirá-lo do trono. Ele estava determinado a frustrar o esquema, sendo mais esperto do que eles. Chamou os sacerdotes e lhes perguntou a respeito do lugar do nascimento do Messias. A indagação vinda de alguém que não era rei por direito e feita por solicitação de estrangeiros feriu o orgulho dos mestres judeus. Eles se voltaram para os rolos da profecia com indiferença
e isso enfureceu o ciumento tirano. Ele achava que os mestres judeus estavam tentando esconder o que sabiam. Com a autoridade que eles não se atreveriam a desconsiderar, ele ordenou que pesquisassem com mais atenção e que lhe dissessem qual era o lugar de nascimento de seu esperado rei. Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Mateus capítulo 2, versos 5 e 6. Herodes então convidou os magos para uma entrevista particular. Raiva e medo rugiam em seu coração, mas, com o exterior sereno, ele afirmou que recebia com alegria o nascimento de Cristo e insistiu com os visitantes. Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Mateus capítulo 2, verso 8. Os sacerdotes não eram tão ignorantes como fingiam ser. A notícia da visita dos anjos aos pastores tinha chegado a Jerusalém, mas os rabinos consideraram que ela não merecia atenção. Eles mesmos poderiam ter conduzido os visitantes ao local do nascimento de Jesus. Mas, em vez disso, os magos é que vieram lhe chamar a atenção para o nascimento do Messias. Se fossem aceitas, as notícias trazidas pelos magos e pelos pastores refutariam a alegação dos sacerdotes de serem porta-vozes da verdade de Deus. Esses mestres orgulhosos e instruídos não se rebaixariam recebendo instrução do povo pagão. Não poderia ser que Deus os tivesse passado por alto para comunicar-se com alguns pastores ignorantes ou com gentios pagãos. Eles sequer iriam a Belém para ver se aquilo era mesmo verdade. Eles levaram o povo a considerar o interesse em Jesus como apenas um fanatismo exaltado. Foi aí que os sacerdotes e rabinos começaram a rejeitar a Cristo. Seu orgulho e teimosia aumentaram a ponto de se transformar em decidido ódio contra o Salvador. Ao caírem as sombras da noite, os magos saíram sozinhos de Jerusalém. Para sua grande alegria, eles viram novamente a estrela e foram guiados por ela até Belém. Desapontados pela indiferença dos líderes judeus, eles saíram de Jerusalém menos confiantes do que quando ali entraram. Nenhuma guarda real. Em Belém, eles não encontraram nenhuma guarda real a proteger o rei recém-nascido. Também não viram ali nenhuma autoridade. Jesus estava deitado em uma manjedoura, tendo como guardas apenas seus pais. Poderia ser esse bebê aquele que iria restaurar as tribos de Jacó e ser uma luz para os gentios, para levar a salvação até os confins da terra? Isaías capítulo 49, verso 6. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Mateus capítulo 2, verso 11. Então, eles abriram seus presentes, ouro, incenso e mirra. Que fé desses estrangeiros! Os magos não haviam percebido a trama de Herodes e se prepararam para voltar a Jerusalém para lhe contar sobre o sucesso de sua missão. Mas, em sonho, receberam uma mensagem dizendo que não se comunicassem mais com ele. Evitando Jerusalém, eles tomaram o rumo de seu país por outra rota. José também recebeu um sonho advertindo-o a fugir para o Egito com Maria e o bebê. Ele obedeceu sem demora, saindo de noite para maior segurança. As indagações dos magos em Jerusalém, o consequente interesse das pessoas e até o ciúme de Herodes chamaram a atenção dos sacerdotes e rabinos. A mente deles se voltou para as profecias relacionadas ao Messias e para o grande evento que havia ocorrido. Decidido a impedir que a divina luz brilhasse no mundo, Satanás usou ao máximo suas habilidades malignas para destruir o Salvador. Mas aquele que nunca cochila nem dorme providenciou refúgio para Maria e o bebê, Jesus em uma terra pagã.
Por meio dos presentes dos magos que vieram de um país pagão, o Senhor supriu os recursos para a viagem ao Egito e a sua permanência em uma terra de estrangeiros. O terrível massacre. Em Jerusalém, Herodes esperava impacientemente pela volta dos magos. Ao passar o tempo sem que eles voltassem, ele ficou desconfiado. Teriam os rabinos percebido sua trama? Teriam os magos o evitado propositadamente? Esses pensamentos o deixou furioso. Por meio do uso da força, ele faria dessa criança rei um exemplo. Herodes enviou soldados a Belém com a ordem de matar todas as crianças menores de 2 anos. Os tranquilos lares da cidade de Davi testemunharam cenas que já tinham sido reveladas ao profeta 600 anos antes. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Mateus capítulo 2, verso 18. Os judeus trouxeram sobre si mesmos essa calamidade ao rejeitarem o Espírito Santo, seu único protetor. Eles buscaram as profecias que poderiam ser interpretadas para sua própria exaltação e para mostrar como Deus desprezava as outras nações. Gabavam-se de que o Messias viria como um rei para, em sua ira, esmagar os pagãos. Dessa maneira, eles despertaram o ódio de seus governantes. Por meio dessa falsa representação da missão de Cristo, Satanás tentara tramar a destruição do Salvador. Mas, ao invés disso, ela caiu sobre suas próprias cabeças. Pouco tempo depois da matança das crianças, Herodes morreu de maneira terrível. José ainda estava no Egito quando um anjo lhe disse para voltar para Israel. Pensando em Jesus como o herdeiro do trono de Deus, José queria estabelecer seu lar em Belém. No entanto, quando soube que Arquelau tinha sido coroado rei da Judéia no lugar de seu pai, ele temeu que o filho pudesse pôr em prática as intenções perversas do pai. Deus guiou José para um lugar seguro, Nazaré, onde tinha morado antes. Por quase 30 anos, Jesus viveu ali para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Mateus capítulo 2, verso 23. A Galileia tinha uma mistura muito maior de habitantes estrangeiros do que a Judéia, havendo menor interesse em assuntos relacionados aos judeus, especialmente. Essa foi a recepção do Salvador quando ele veio à Terra. Deus não pôde confiar seu Filho amado aos seres humanos, nem mesmo enquanto levava adiante sua obra pela salvação deles. Ele encarregou os anjos de acompanhar Jesus e protegê-lo, até que ele pudesse cumprir sua missão e morrer pelas mãos daqueles a quem veio salvar.